situação como essa. Olá, Camila! Oi, oi, Tudo Thaís. bem lá? Tudo bem? E você? Obrigada pelo convite. Importante, né, a gente poder falar sobre saúde mental. Muito importante. Eu estava falando Muito. aqui que desde o início de tudo isso, da pandemia, do isolamento social, que eu Uhum, estou querendo alguém que fale sobre a saúde mental. E uhum, você foi escolhida a dedo, assim. É um assunto que eu adoro, que eu acompanho desde antes de tudo isso. Eu adoro, sou uma psiquiatra frustrada. E então, a partir do momento que eu vi você falando, eu me apaixonei, falei, é ela. E eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui falando conosco. Eu sei obrigada. que você é uma pessoa extremamente ocupada e vai dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para falar sobre saúde mental. Eu vou te apresentar antes de tudo, porque Tá algumas bem. pessoas, para quem não conhece, a Camila é psiquiatra, ela é doutora pela USP, é Uhum. uma profissional renomada, extremamente competente, extremamente ocupada e está aqui gastando um pouquinho do tempo dela para falar com a gente sobre a saúde mental. O Uhum. meu intuito com tudo isso eu vou abordar, eu até preparei, hoje eu fui super estudiosa, até fui vendo os temas que eu queria discutir com você para aproveitar o máximo possível. Tá bem. Mas eu queria sair um pouco daquele do que a gente já ouviu tudo sobre. Eu vou falar um pouco, Uhum. além da saúde mental em tempos de quarentena, eu vou abordar um pouco dos assuntos psiquiátricos de modo geral, se Tá tudo bem bem. para você. Perfeito. Tá Bom, em ótimo. primeiro lugar, obviamente, a gente vai ter que falar um pouco sobre como a gente está lidando com as nossas angústias, né? E a minha Uhum. primeira questão para você é a seguinte: é, eu acho que os principais sintomas ou as emoções durante esse período são o medo, né? A Uhum. ansiedade, o medo e a tristeza. E eu queria Sim. saber de você o que é relevante quando a gente procura ajuda, o que é considerado normal e o que é considerado patológico. Ou seja, Tá. quando que a tristeza virou depressão? Quando que Uhum. essa ansiedade se transformou em pânico? Então, quando que é que nós precisamos procurar uma ajuda psiquiátrica? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, pela introdução, por ter interesse nesse tema, porque a gente precisa falar sobre saúde mental, precisa sim desestigmatizar a questão da saúde mental. Saiu um artigo recente mostrando que não somente abaixar a curva endêmica, pandêmica que a gente está vivendo agora, mas o nosso próximo desafio é baixar a curva dos transtornos mentais. Então, achei super bacana você disponibilizar a possibilidade da gente falar de outras temáticas também que surgem nesse contexto do medo. Então, em primeiro lugar, olhar para o que a gente está passando como algo inédito nas nossas vidas. A gente nunca imaginou que haveria a possibilidade de todo mundo recuar no seu trabalho, recuar na movimentação pela cidade, em diversos movimentos que a gente está acostumado na vida, e passar a rever a vida dentro de casa, ou ter de se reorganizar, seja trabalho, família, se distanciar, enfim, uma série de mudanças abruptas que todos nós passamos. Então, isso primeiro, acho que para todos nós, no ritmo que o mundo ia, era inimaginável. Essa foi a primeira grande barreira que eu acho que todos nós tivemos que passar. E aí, o medo, ele é oportuno para tudo isso, porque o medo é uma sensação objetiva que nos preserva, que faz com que a gente se planeje, e junto dele vem uma série de movimentos calculados, assim, ou seja, para a situação que nós estamos passando agora, você sente o medo e segue uma série de orientações, se protege, não anda pela cidade, põe máscara, entende que você tem que higienizar as mãos. Então, uma série de medidas objetivas, elas vêm para um medo que é um sintoma real e que faz com que a gente ultrapasse ao longo da vida da gente uma série de barreiras no sentido da preservação. Agora, as pessoas vêm recentemente discutindo se, junto a isso, a tristeza, a ansiedade,
ou quando o medo vira angústia ou sintoma, se isso também estaria sendo esperado. Mais ou menos também. Então, isso acho que é importante eu falar, porque nós vivemos um momento que a gente reconhece sintomas da cabin fever, que a gente fala, a febre da cabine, que é falado nos Estados Unidos. Ou seja, no isolamento, você saindo de todo aquele movimento que a vida nos promove, as suas emoções elas ficam mais perceptíveis a você. Então, tudo que a gente fazia pela vida, ou comunicação com as pessoas, a saída de casa, o transporte público, ou o transporte até o lugar que você precisa fazer alguma coisa, tudo que você ia passando ao longo do dia, você se isolou e se restringiu ao espaço da sua casa, para essas pessoas que podem estar no espaço da sua casa. E com isso, as emoções, elas afloraram. Seja, e eu digo assim, oportunamente afloraram, porque se as pessoas hoje estão se sentindo preocupadas, às vezes triste, às vezes chorando, com uma sensação de uma angústia, acompanhando o número de mortes e sentindo que, muitas vezes eu pego o jornal, assim, minha vontade é assim, deixar de manhã, eu tinha o prazer de ler o jornal pela manhã, era o ritual, assim, do café da manhã. Hoje você fica ali saindo de grupos, né, com uma defesa. Então, assim, houve uma mudança importante na maneira que a gente passou a sentir esse momento, que traz medo, que nos faz entrar em contato com as nossas emoções e com o cenário que não é nosso, mas que é universal. Então, assim, é normal você ficar mais sensível, você ficar com, às vezes, essa vontade de chorar, tal. Sim, isso até está sendo discutido em outros grupos da saúde mental ao longo dessas últimas semanas e com grupos não só no Brasil, fora. Ou seja, para a gente poder também colocar para as pessoas que se elas não sentem isso, elas estariam com uma angústia, com um outro sintoma que a psiquiatria chama de negação. Ou seja, não, nada está acontecendo, eu acho que não é esse número mesmo, eu acho que eu vou trabalhar mais, ou eu vou malhar mais, ou né? Isso não é esperado. Claro que as pessoas também estão sentindo o outro lado, é possível você ter momentos de felicidade, em meio ao caos. Alívio, se sentir bem, e eu não estou dizendo de todos, eu estou dizendo cada um dentro da sua subjetividade. A gente sofre por saber que tem pessoas que podem já estar perdendo seu emprego, que elas podem estar em dificuldade nos seus lares, podem estar sofrendo agressões de diversas naturezas, tudo é perceptível, mas também em meio a isso, seja qual for o nível socioeconômico, o que a gente tem percebido é que as pessoas também estão tentando extrair algo dessas relações dentro de casa, com os filhos, com os próprios parceiros de trabalho, enfim. O tempo que se ganha numa grande cidade como São Paulo, o silêncio que a cidade permitiu para a gente, né, em meio àqueles ruídos todos. Então, o que eu diria para você é que quando isso é patológico, aí é um terceiro estágio. Quando esse medo, essa angústia, ela se transforma em sintomas físicos, em mal-estar, em insônia persistente. Tem sido um fenômeno bem esperado e normal as pessoas terem sonhos vívidos. Às vezes isso até... falar, é um dos meus temas. Sim, podemos entrar nisso. Porque isso tem estudos acontecendo em São Paulo, no mundo, sobre os sonhos que as pessoas têm tido. Desde o primeiro dia, a hora que decretaram, a partir da noite que eu percebi que eu não iria mais poder trabalhar como antes, ao invés de ter insônia, meus sonhos, eu não sou uma pessoa que sonho muito, mas eu comecei a ter sonhos vívidos, eu acordava aflita. E aí, durante essa semana, conversando com uma paciente, ela também me disse, eu tô sonhando como nunca. Eu falei, essa é um tema que eu quero com a Camila. O que significam esses sonhos? Os sonhos eles já funcionam no dia a dia, mas a gente não lembra disso, porque a nossa vida é acordar e pular da cama, ir pro banho, já escova o dente, tomar café, aquela correria do dia a dia nas grandes cidades, ou o mundo como ele estava, acelerado, e o mundo das obrigações e das informações e do contato com o telefone, ele não permitia a gente perceber o sonho.
como as pessoas... E aí são dois fatores. Tiveram estudos após Segunda Guerra em que muito da elaboração da angústia humana veio a partir de sonhos que as pessoas tinham, e que os sonhos eram reveladores, e que os sonhos, eles traziam até com eles uma carga de saídas para o sofrimento humano. Então, no dia a dia, o que a gente sonha, não no sentido literal, mas conversando assim, de uma forma compreensível sobre o que acontece com o sonho, mas o sonho, ele nos ajuda a transpor uma série de angústias. E hoje em dia, meus pacientes estão contando muito que eles sonham... Tem uns que contam histórias longas, nunca tinham contado sonho, e se sentem confortáveis na consulta para dizer assim, mas o que está significando isso e tal? Mas geralmente, assim, eu transpus um rio, e aí eu estava com um rio com os meus amigos, aí eu cheguei na outra margem, e aí, de repente, a gente se sentia ameaçado. E cada sonho, assim, na presença de uma ameaça, a gente vive uma ameaça agora. Como médicos, a gente fica pensando, sempre a pandemia para a gente era algo dos livros de epidemiologia, né? Mas não uma vivência real. E ao a gente se deparar com isso, nós notamos a nossa total falta de controle perante a nossa vida. O nosso controle, ele é bastante limitado. Então, os sonhos têm mostrado isso para a gente. Essa sensação de impotência para nós médicos é tão difícil porque... na maioria das vezes, eu acho, as coisas estão meio que nas nossas mãos, né? Se a gente estuda bastante, a gente passa em algum lugar, tudo depende muito do nosso esforço. Agora, essa sensação de impotência perante uma pandemia como essa, você é impossibilitado de sair de casa, eu acho que gera uma angústia muito grande, né? Ou de retomar sua vida normal. É verdade. Eu acho que a impotência, a sensação de culpa que muitas pessoas têm dividido comigo, porque elas ficam, puxa, se eu tô assim, será que eu posso sentir isso, Camila? Porque eu sei que tem gente que não está trabalhando. Será que eu posso sentir isso porque eu tenho um teto? Será que eu posso sentir isso porque eu posso me isolar? Então, essa sensação da impotência, porque a gente vive um automático em que, de fato, a nossa sensação é que se eu almejo algo, eu vou, eu tento, eu alcanço, eu sei quais são os passos que eu devo dar, né? Como médicos, a gente tem essa questão da sensação de controle, que é como você disse, né? Se eu tenho um bom background aí, técnico e tal, eu vou ter o domínio em relação à minha profissão e tudo mais. Agora, até os médicos, grande parte dos profissionais que estão em sofrimento agora são os profissionais de saúde, não somente porque eles estão na linha de frente, mas eles estão nesse sofrimento muito grande por conta de uma vez a gente se dá conta da importância de você estar ali, de você tentar o seu melhor manejo e às vezes você não ter o desfecho que você espera. Às vezes você tem isso diluído na sua carreira, mas assim, de uma vez, né, um volume tão grande de situações que você tem que cuidar do humano ou vir a ter de cuidar, então isso está trazendo muita angústia mesmo, Thaís. Mas eu julgo isso como algo normal para a gente até repensar o nosso poder, né? O nosso poder. Exatamente. Serve para a gente aprender também que nós não damos conta de tudo, né? Sim. Nas mãos. Agora, o que você sente, se é que você pode dizer isso, que ferramentas nós podemos usar para aliviar um pouco da nossa angústia? Sair um pouco das notícias é uma das ferramentas, não está toda hora atento, né? Televisão, jornal, entrar um pouco em outras questões. E existe alguma outra coisa que você acha relevante dizer? Então, você sabe que eu vou citar um estudo que saiu hoje da Fiocruz com a UFMG, e esse estudo mostrou um dado assim, super alarmante, porque eles avaliaram mais de 40 mil brasileiros agora nessa época de pandemia. E aí o que eles viram que 50% a 70% da população estava referindo tristeza, depressão, angústia, ansiedade, uma faixa etária, a faixa etária que mais está sofrendo é a de 19 a 29 anos, que aí essa que chega até esses 70%. E aí algo que eu achei curioso no estudo é que, e aí a sua pergunta é perfeita,
é que a maneira que as pessoas estão encontrando para lidar com as suas angústias é ou tratando isso com remédios. Não estou dizendo que os remédios antidepressivos ou ansiolíticos não sejam úteis e apropriados para cada caso quando, como eu disse, os sintomas eles estão persistentes. Todo dia a pessoa com insônia, todo dia ela triste, para baixo, deprimido, não vendo esperança no futuro, se questionando até a vida em casos graves. Então, obviamente, eu como psiquiatra, muito pelo contrário, sei que haverão casos que precisarão de ajuda e tem havido um aumento de casos, sem dúvida. Entretanto, o estudo mostra que as pessoas estão enfrentando com isso com remédio, álcool, cigarro, mais tempo nas telas, só que são quase 3 horas a 4 a mais do que elas ficavam antes, mas não para ter lazer, mas sim para ficar ouvindo notícias a respeito do Covid, e que elas estão comendo mais. E aí, se a gente não mudar isso, a gente não vai baixar a curva da saúde mental. Se você tem um pequeno espaço na tua casa, o espaço de 1 metro, você é capaz de, sim, se alongar, de você tentar encontrar uma hora no dia em que você não vai fazer nada e que você vai tentar relaxar. E aí, vamos lá, né? Todo mundo já passou por uma fase difícil na vida. E cada um de nós vai ter as suas ferramentas. Então, como você bem falou, a OMS orienta, gente, comer bem, tentar comer equilibradamente, fazer exercício, organizar sua rotina. Tudo isso é importante. Tentar procurar fazer coisas, mas cada um de nós vai saber o que para si é restaurador. Então, uns gostam de ler, outros gostam de ouvir música, outros de dançar, conversar com os filhos, ler história, fazer yoga, meditação. Cada um tem que buscar na sua, na tua experiência. E isso que você está perguntando é importante, porque assim, para os jovens, a gente tem conversado muito para que eles leiam. Para que eles não fiquem só nas telas, para que eles tenham prazer, que é algo que desperta uma série de sensações que ele está lendo, que ele está conseguindo dialogar, vamos dizer, com aquela história e tudo mais. E muitos têm feito isso, né, nesse momento em que... É uma forma de você sair um pouco da realidade para algo que te lê, é sempre uma coisa gostosa, na maioria das vezes. É como séries, né, que te trazem para uma outra realidade. Sim. Como um sonho que você acorda. Depois do sonho, estava nos primeiros dias, eu sonhava só coisas boas mesmo. Aí eu acordava e me sentia num pesadelo. A minha vida real virou um pesadelo, né? Agora, é interessante que você falou também. Quando começou aqui, eu vou tomar o meu caso como exemplo, mas eu acho que eu estou vendo isso também. Hoje, minha vida calma como tá, eu nem sei como eu fazia tanta coisa anteriormente, né? Como eu conseguia dar conta de trabalhar e fazer tudo aquilo. E aí eu falei, quando começou a quarentena, até me deu uma sensação de férias, né? Poxa, então eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz enquanto eu tô no meu dia. Então eu vou ver os filmes que eu tava louca para ver, eu vou ler os meus livros, eu vou estudar artigos que estavam pendentes, vou preparar a aula que eu tenho que fazer. Mas aí eu me deparo com 2 crianças em casa. Nenhuma das 2 sabem ler, né? Então não tem como entretê-las. Uma está na fase de alfabetização e a outra tem 1 ano e meio. E aí veio a culpa. Porque como dividir o meu tempo, sendo que neste momento, durante esse período, eu tenho todo o tempo do mundo para elas, coisa que eu sempre quis. Mas eu também queria todo o tempo do mundo para fazer as minhas coisas. E a culpa permaneceu. Então, antes a culpa era por estar trabalhando e agora... Boa, gostei. Eu gostei, sabe, Thaís, porque eu tenho um filho de 6 e um de 4. E eu entendo bem o que você está falando. Sem ajuda e a gente pensando, puxa vida... Por um lado, bom, realmente, quem tem filho pequeno e está cuidando de tudo, da casa, das tarefas, do consultório, eu consigo à distância, estou cuidando de muita gente, a gente está tentando fazer um projeto de pesquisa, o nosso grupo lá do Núcleo de Epidemiologia da USP, no sentido de aproveitar esse momento como uma experiência para o que você vai deixar para o futuro, inclusive, que esses dados precisam estar registrados, então a gente tem feito pesquisa, tem divulgado, tem essa questão da conversa
em saúde mental, ela é extremamente relevante para esse momento, né? Então, quando alguém me convida, você fala, você está ocupada, mas eu falo, não, eu dou um jeito, porque comunicar às pessoas, você vai, é um trabalho de formiguinha na medicina. Então, é um jeito que você consegue, sim, atingir as pessoas e promover mudanças e até adequações no comportamento delas e tal. Mas veio assim, vieram outros ganhos, como você está dizendo. Eu também trabalho muito, e aí quando eu fiquei em casa com os meus filhos, eu entendi que eu tenho que cavar um tempo para mim, final de dia, quando eles vão dormir. Eu não tenho também, não sou... Tem pessoas que estão sim tendo possibilidades de usar esse tempo para fazer uma leitura, para relaxar mais, para mudar a sua relação com o trabalho e tudo mais. Mas cada um vai estar no seu contexto. Quem tem filho pequeno, e os pacientes discutem comigo, a gente lê as piadas que saem, né? Eu falo assim, não, eu não tenho nada disso, eu só tenho que cuidar dos meus filhos e extrair desse momento algo que eu acho que não vai voltar mais nessa intensidade. Eu tenho até preocupação como será esse retorno. E é algo que eu tenho discutido muito. Eu tenho pais que, por exemplo, falam para mim, Camila, a matéria, assim, estudar com uma criança pequena em alfabetização é uma tortura, às vezes, para eles. Porque aquele modelo da tela com os amigos e tal, aquilo é tão, para ele, distante e pouco atraente, que tem crianças que estão tendo realmente traumas do momento de estudar em casa. E os pais, eu tenho falado, tudo bem, você pode ensinar outras coisas. Você vê mais ou menos a temática da escola e você cria um momento teu com o teu filho. Isso tem funcionado muito. Às vezes é o que o pai sabe falar, uma cultura que ele tem de uma outra coisa. Então, eu acho que essa culpa que você fala, queria estar tendo mais tempo pra gente, mas está entrando nessa conta dos questionamentos de quem a gente era antes dessa pausa obrigatória e o que a gente vai querer para a vida da gente no depois. Tem coisas com os meus filhos que eu acho que não voltam mais, que eu ganhei com eles. E às vezes a gente se vê conversando coisas, às vezes eu também me vejo enlouquecida com a agitação deles dentro de casa. Eu falo, gente, como que a gente para esse momento aí para eles se acalmarem, porque é muita energia para uma criança dentro de casa, né? Mas, e aí você se vê diante daquela emoção que você tem que controlar e que você tá com vontade de sair gritando com eles, e aí você vai aprendendo que eu preciso encontrar uma outra forma aqui para lidar com isso, e tudo isso é um aprendizado muito grande. Eu, por ser da área da saúde mental, tá sendo para mim uma grande lição. Assim, então, essa culpa a gente vai carregar, mas a gente também vai carregar um bom saldo disso, eu acho. Eu acho que depois de todas as adversidades da vida, sempre a gente tem um lado bom de tudo isso. Obviamente que a tragédia tá um horror, é claro, mas para quem está confinado com filhos com saúde, eu acho que de alguma forma a gente vai tirar benefícios desse momento que a gente não teria em outras situações. E até saudades desses tempos, né? Sim. E eu acho que nós vamos... Com essa temática filhos que você está dizendo, bom, primeiro eu acho que a gente vivia uma cultura, e ainda vive para algumas coisas, mas da felicidade, da individualidade, do progredir, do mérito e tá total. Então, eu acho que essa desaceleração está fazendo as pessoas pensarem em suas áreas muitas questões, né? Até por você ter de preservar a vida, a despeito de todo o sofrimento econômico que a gente vive, em meio a uma crise sanitária, política e de todas as naturezas. Eu penso que é a crítica também de que a felicidade, ela é contingente, ela é algo que ela vem momentaneamente. São esses momentos que a gente se vê ali ao encontro de um momento com o filho, de um momento com aquele final de dia que você fala, puxa, que legal, vou encontrar um amigo. Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta do silêncio e está se escutando com isso, né? Tem aqueles que eles gostam de se exercitar, aqueles que não, mas que estão mais atentos ao seu corpo. Então, eu tenho notado muitos movimentos interessantes. Tenho sim. Agora falaram aqui de meditação, né? Eu sempre fui super Sim. cética em relação a tudo isso, mas no momento que eu comecei a ler mais a respeito disso, ouvindo muitas pessoas relatando o benefício da meditação, eu queria saber a sua opinião médica, através de estudos e tudo isso, os benefícios da meditação pra gente, se realmente isso é embasado cientificamente.
Legal, boa pergunta. A gente tem na nossa equipe já há algum tempo uma pessoa que usa com os pacientes a técnica de atenção plena. Ou seja, a meditação que ela é usada dentro do repertório da saúde mental, com uma literatura vasta, já bastante robusta, de que ela traz ganhos, é uma técnica em que traz o paciente, os pensamentos dele, a respiração para aquele momento. Então, as pessoas começaram a perceber o quê? Nem respirar, o mundo ansioso, ele é um mundo que faz as pessoas terem aquela taquipneia, né? Aquela respiração ofegante, às vezes. Uma pessoa que ela não tem uma possibilidade de, em nenhum momento do seu dia, parar para respirar. Não é ausência de pensamento, ou não é meditação no sentido religioso, nada disso. O que ajuda nessa, que é o que chamam de mindfulness nos papers, nos estudos, mas que a gente traduziu para atenção plena, é que tudo que você está fazendo é a possibilidade da vivência do agora. E que, para esse contexto atual, até é muito bonito, porque agora, respirar, né, estar vivo é uma dádiva. É a capacidade que a gente tem de viver o hoje. Então, e isso ficou muito claro para a psiquiatria nos últimos anos, que se depressão e ansiedade no Brasil atingiam níveis altíssimos, a gente começava a precisar puxar as pessoas mais para o hoje, para a capacidade de, eu estou comendo, elas nem veem que elas estão comendo. Elas mudam elas ficam naquela rolagem infinita do celular, sem nem parar para pensar. E a meditação, ela faz um exercício, e essas técnicas que tem de atenção plena, no sentido de você perceber quando... Até teve um exercício, minha clínica a gente faz. Então a gente para um dia na semana para fazer a atenção plena. E aí a gente teve um exercício um dia que ele trouxe uma uva passa. E a gente, final de dia tal, e a gente não sabia que ia ter esse exercício, aí você colocava a uva passa na boca, e ele falava, não, vocês não podem comer, você tem que sentir. E era uma das técnicas para você perceber, porque isso é usado hoje em dia, também com muitos estudos, na nutrição, que é o mind eating, que é você comer, às vezes você está comendo, você nem sabe por quê, né? Aquela coisa que você já está... Você está absolutamente saciado, mas está comendo. Então, sim, são técnicas que têm um embasamento muito interessante, que faz com que você respire adequadamente, que desenvolve, inclusive, uma região insular do cérebro, para que você... e que é até uma área que a gente não usa muito, que aumenta a sua percepção para as coisas. Então, os benefícios da meditação são muito importantes. E as pessoas não têm que ficar lá horas, são 5 minutos às vezes nem você para, você está ali fazendo aquilo, você passa a fazer somente aquilo. Então eu sim, super recomendo e acho uma técnica muito importante, coadjuvante aí na saúde mental. Um outro tema, eu tô aflita porque eu tenho tanta coisa que eu quero falar. Vamos embora, eu tô falando muito, desculpa. A síndrome FOMO, né? Sabe? Fear of Missing Out. E a minha dúvida é a seguinte. Eu li um pouquinho a respeito disso, já faz tempo que eu venho lendo um pouco a respeito disso, e eu acho que um pouco de todo mundo que tem rede social acaba tendo um pouco disso, ou então, a minha dúvida é a seguinte, essa síndrome melhorou ou piorou? Por quê? Os eventos sociais diminuíram, está todo mundo em casa, mais ou menos na mesma situação, então, de certa forma... o fato de você estar em um evento e querer estar em outro, ou 2 eventos ao mesmo tempo te trazer essa ansiedade, melhora, porém, se acentua aquela ansiedade por conta das redes sociais e das informações. Então eu vejo, até eu mesma, às vezes vejo uma informação, uma notícia, eletronicamente, porque hoje eu só faço tudo no iPad, eu leio no iPad, os jornais, tudo. Então aí eu paro no meio da notícia porque recebi um WhatsApp. Então, também a FOMO está na tecnologia, porque não está... Você acha que acentuou? Ou, primeiro vamos falar um pouquinho a respeito dessa síndrome e depois se acentuou e melhorou. Fear of missing out, quer dizer, com o advento da informação de diversas fontes pela internet e o fato do celular da gente hoje, nele, sozinho, nesse aparelho,
ser fonte de informação de qualidade, de grupos que você frequenta, de informações também sem qualquer importância, ou redes sociais, algo que as pessoas quando vêm já entrou numa, já perdeu horas ali. Com o fato da gente ter percebido que crianças, em média, estavam acessando no Brasil 7 vezes o celular por dia e adultos gastando horas e horas e horas. Aquele acesso ao alcance das mãos foi trazendo uma certa angústia de diversas naturezas. Um fear of missing out no sentido de, nossa, fulano está fazendo... No sentido de observar o que as pessoas fazem com as redes sociais e a pessoa querer trazer um anteparo para si, achando que likes, de certa forma, seriam uma métrica da modernidade para o sucesso, quando, na verdade, não tem nada a ver, né? Uma mudança na percepção dos jovens de que, se cada um postar ali sua melhor foto, eles começavam a ver que o mundo no entorno dele talvez fosse muito melhor do que ele próprio, só que aquilo não é o mundo real. Ali é o mundo daquilo que aquele indivíduo quer passar naquele momento. Então, a rapidez da informação, a quantidade enorme de pessoas postando coisas, viagens ou momentos de suas vidas, passou a trazer muita ansiedade e um medo de que assim, eu vou ficar por fora desse movimento, ou tem informações que eu não vou ter de qualidade se eu não pesquisar e tal. Então, para ser breve, eu acho que se está aumentando, a gente não vai ter uma métrica atual, mas a minha percepção é que as pessoas estão usando bem mais, e isso já está sendo medido, bem mais as redes sociais. A informação em si, eu tenho falado isso, ontem eu dei uma aula para os alunos assim, da faculdade, e assim, não, toda informação, ela é bem-vinda, o problema é o teu filtro, ou como você está usando aquilo, né? Likes, assim, certamente não é aquilo que você está vendo ali, não é o parâmetro da vida das pessoas. Você tem que ter bem menos momentos desses nas telas ou gasto com conteúdos absolutamente desnecessários para você não entrar nessa dinâmica errônea da avaliação da vida alheia. Então, eu acho que pode ser que aumente nisso que você está dizendo. É impossível acompanhar. É impossível. Mas é possível a gente filtrar aí. Tem sido muito interessante, porque eu encontrei lives maravilhosas agora e pessoas que para mim eu vou querer certamente continuar seguindo, porque eu estou aprendendo muito. Ontem eu dei uma aula, para eu ter aquele número de pessoas numa aula no dia a dia, quem que consegue chegar em tal lugar, tá? Hoje você lota salas para você falar um determinado assunto. Então, eu acho que tem um lado bom, mas tem um filtro que as pessoas precisam começar a fazer. E esse filtro, eu acho que é difícil, só pensando numa coisa, né? Estava lendo a respeito de autoestima e vaidade, e é uma coisa que eu gostaria até de discutir um pouquinho. E aí isso vem de encontro um pouco com as redes sociais. Por quê? Veja se eu estou errada no meu raciocínio. Tá. A autoestima é o juízo que a gente faz da gente mesmo, o que é bom, e tendo uma autoestima boa, isso é bom para todo mundo, né? Já a vaidade, a autoestima equilibrada, enfim, não sei muito. Sim. A vaidade é o juízo que as outras pessoas fazem da gente. Uma vaidade exagerada nos traz muitas vezes angústias, né? Não sei se eu tô certa. Sim. Redes sociais, elas estimulam demais a vaidade, tanto de quem está se expondo, quanto de quem está assistindo a tudo isso. Então, eu acho que as redes sociais atrapalham a autoestima das pessoas, de certa forma. Porque quem está se expondo está muito mais interessada no juízo que as pessoas fazem delas mesmas, ou seja, quantos, como você disse, quantos likes, quantos seguidores, quantos não sei o quê. E a nossa sociedade está caminhando para isso. Eu vejo ainda os pacientes indo atrás de profissionais só porque tem tantos seguidores. E profissionais excelentes, maravilhosos, né? Não estão tão ativos nas redes sociais e não tem tanto. Então, eu acho que, de certa forma, isso está atrapalhando um pouco a visão, a autoestima, a vaidade. Vamos falar um pouco sobre isso? Você tem razão. Esse filtro que você está dizendo, será que as pessoas têm? Ou como que elas usam aquilo que elas estão enxergando, né? Que é um produto que objetifica as pessoas. A imagem, ela é um objeto que muitas vezes a pessoa quer comprar,
aquilo que ela está vendo. Mas que muitas vezes, assim como ela quer comprar, também está tendo uma outra reação. Ela pode descartar a hora que ela quiser, são os cancelamentos da vida. Né? Então, entrou num processo de objetificação muito grande, da pessoa querer consumir aquele padrão, aquele corpo, né? Que é uma distorção, muitas vezes, da realidade daquilo que já que ela vê que aquilo faz muito sucesso, ela acha que aquele é o padrão que ela tem que alcançar. Entretanto, a gente vem passando por uma questão existencial aí pós-Covid. E é isso que a gente tem estudado também. Quer dizer, aquelas pessoas que têm estado dispostas a ouvir sua angústia, sabe o que ela está percebendo? Que ela precisa de viver com muito menos. Que as pessoas, se fosse uma sociedade mais igualitária, que as pessoas tivessem uma casa, um saneamento básico, uma internet bacana, enfim, coisas que precisam ser pensadas para o futuro, estão também levando a crítica de que assim, mas como que eu estou bem comigo mesma? Olha, algo tão grave está acontecendo e muito mais relevante do que a vida que eu levava. Como eu posso substituir aquele meu ter o melhor roupa, ter o melhor cabelo, ter o cabelo, a pele do outro, né? Para eu conseguir ser, já que eu não estou no controle de nada. Então, essa questão também tem despontado. Eu gosto da tua pergunta porque é verdade, pode haver sim uma distorção, porque sempre vai haver algo que a pessoa vai querer comprar naquela imagem. Mas a gente tem dúvida se isso está piorando. Parece que esse movimento, trazendo bastante reflexão por parte das pessoas, está sendo colocado em xeque. Uma questão é você, como você disse, olha, eu tenho autoestima tal, e eu tenho alguns desejos estéticos, ou eu aprecio isso, aquilo, mas sempre que aquilo entra num padrão disfuncional, aí isso gera, inclusive, tristeza, dismorfofobia e uma série de outras repercussões. Eu queria discutir que a gente, como trata com estética, beleza, nós lidamos muito com personalidades dismorfofóbicas, né? Tá. E aí eu queria que você discorresse um pouquinho do Perfeito. que é dismorfofobia, né? É interessante porque, assim, quem não lida... O Lacan dizia que a angústia é um sintoma que não mente. Só que ele tá lá e se você quisesse ouvi-lo, você elaboraria várias coisas. O problema é que tem pessoas que não querem escutar suas angústias e elas colocam em alguma questão do seu corpo, né? Não, eu preciso ter aquele peso, porque aí eu sei que se eu chegar naquele peso, eu tenho controle. Ela conseguiu o controle de uma coisa, que ela acha que vai trazer controle para todas as outras áreas da vida dela, que é controlar, por exemplo, o peso, e vai emagrecendo cada vez mais. Ou isso que você falou. Então, a dismorfofobia, a pessoa assim, nunca tá bom. Nunca vai estar bom. Porque ela deslocou o sofrimento que está lá dentro, e que ela precisa ler, para algo absolutamente estético. E isso não terá fim. Né? Desculpa, é assim como um adicto a drogas, a cocaína está suprindo o sofrimento dele? É mais ou menos isso ou não? É isso, é a incapacidade de você vivenciar o luto daquela situação. Então, assim, a pessoa passa por uma angústia, esse aumento que teve no consumo do álcool, que está sendo bastante preocupante agora. Poxa, eu tô passando por isso é triste, eu posso chorar. Mas qual que é o contrário disso, a face da moeda? É estar acontecendo no mundo psiquiátrico, psicológico, na saúde mental, uma pauta positiva tóxica, que você tem que ser feliz, que você tem que buscar em você o seu melhor, que se cuida, se arruma, faz isso, faz aquilo. Será? Eu acho que tem que ser um equilíbrio. Tudo que é equilibrado, né? Você se cuidar, você ir no seu profissional, cuidar da tua pele, quando você tem recursos para isso, né? Você ter essa possibilidade, ela não vai ser deletéria. Pelo contrário, ela vai ao encontro, sim, da autoestima, se ela estiver dentro de um equilíbrio. Quando ela se torna demasiada, é assim a pessoa tentando encontrar algo fora dela. E, obviamente, nessa questão que você fala estética, que dá a ela uma sensação distorcida de que ela tá com a mesma imagem dela de sempre, de que ela tá rejuvenescida, de que ela não tem que lidar com o que tá por vir, o envelhecimento, de uma forma distorcida, porque envelhecer também é muito bonito, né? Sim, e cabe a nós, profissionais que lidam com isso, detectar isso e brecar, né? Sim. É não alimentar. Eu vejo muita gente alimentada por profissionais que visam fazer Você tem toda a razão. procedimentos.
Então, por mais sim. que nós percamos aqui os dermatologistas que estão me ouvindo, Sim, podemos perder nossos pacientes, mas salvamos uma amiga é. ou encaminhamos para um psiquiatra e não alimentar tudo isso, né? E, e o paciente tem escuta para isso, Thaís. Aham. Eu acho que ao contrário do que muitos profissionais pensam, nossa, eu vou perder essa. Não, ele tem escuta assim, está demais. Você não Uhum. precisa disso. Esse limite, ele precisa ser dado e ele é terapêutico. Uhum. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque tem algumas Uhum, questões que eu queria discutir com você, e é os relacionamentos, né? tá A bom. gente conversa com amigos, pacientes, não sei o que, os relacionamentos aqui estão. Alguns casais, bom, índice de separação foi recorde lá na China, né? Segundo Sim, eu li. é, E agora. E muitos casais estão se separando, os solteiros também estão sofrendo porque estão sozinhos e assim vai. sim, E algumas são duas questões específicas que não tem só a ver com a quarentena. Como você vê um relacionamento com um narcisista, com uma personalidade, um transtorno de personalidade narcisista, se eu posso dizer que é um transtorno de tá. personalidade. E Uhum, a outra dúvida é do relacionamento abusivo, uma pessoa que é casada com um cônjuge muito crítico, em que ele, se isso a gente pode detectar como um relacionamento abusivo, sendo essa pessoa extremamente crítica. Acho que travou. Então nós vamos. Então a minha questão para Camila é a seguinte: como que o meu, tá? desculpa, o meu travou, mas acho que eu ouvi. Ou não? Oi? Você me ouviu? Eu vi que você falou de uma pessoa casada com alguém narcisista e ou Ou um outro caso é um relacionamento abusivo, no abusivo. qual nada está perfeito. Então, é uma crítica exagerada. Obviamente, isso é velado, porque não é agressivo fisicamente, mas sim emocionalmente. O quanto isso afeta psicologicamente para o cônjuge, né? Tá, Vamos ver se a gente consegue em 5 minutinhos para cada uma dessas. tá bom. Então vamos lá. Bom, a primeira questão é que relacionamentos que estavam desandados antes dessa fase de pandemia, de fato, agora, num convívio intenso, estão desandados de vez. Assim, a grande maioria deles, porque já era algo que estava difícil, que as pessoas só levavam, porque, enfim, o dia era repleto de outras possibilidades. Outros até mesmo houve uma aproximação por parte das pessoas. Muitos estão dizendo isso. Nossa, não tinha tempo. E esse tempo tem sido maravilhoso para eu perceber o parceiro que eu tenho. Agora, a relação, como você diz, com alguém narcisista, a gente sempre tem que entender, do ponto de vista da psiquiatria, o par complementar, ou seja, a pessoa que eu estou assistindo e que, por sua vez, é casado com alguém dessa natureza, precisa de muito suporte para não cair na teia, né? Daquela sensação, dessa personalidade que ela sempre vem para uma exigência de uma perfeição que inexiste em qualquer um de nós. Até porque relacionamento é uma das questões mais trabalhosas que tem nas nossas vidas, que demanda vários ajustes e que para começar a dar certo, as pessoas têm que ter um olhar para a outra de respeito. Então, existe toda uma possibilidade de conversa, de evolução de um casamento na comunicação, na troca e não no modo violento em que muitas vezes as relações se estabelecem. Então, assim, suprir o narcisismo do outro será algo sem fim. Não existe fim para alguém que tem um ato comportamental narcisista. Da mesma forma que você estar dentro de uma relação abusiva, muitas vezes, quando a gente cuida desses casos, você vai entender a raiz do problema que veio muitas vezes já dos pais daquela pessoa, de como eles tinham dentro de casa relacionamentos intempestivos, grosseiros, agressivos, que os filhos presenciaram e, de certa forma, até normalizaram aquilo. Acham Uhum. que, bom, relacionamento é algo tenso mesmo e que eu posso ouvir isso da pessoa e amanhã ela vem, me abraça, me dá um presente, me dá uma flor e tudo passa. E há um perigo muito grande se a pessoa não passa a fazer uma análise daquela situação. Mas por que eu estou dentro disso? Quem eu sou? Será que o meu desejo é estar com alguém dessa natureza? Tem muitos medos, as pessoas têm medo, Thaís, as pessoas têm medo de ficar sozinhas, elas têm medo do que os outros vão pensar,
que ela acha que foi um fracasso minha vida. Não, assim, uma das coisas mais difíceis que tem é realmente você manter uma relação a dois. Mas ela vale muito a pena quando ela tem essa costura. Até para o relacionamento, como você falou, nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Tem muitos momentos que esse encontro não há. Um tá num dia bom, outro tá num dia ruim. Então, o narciso não tem empatia, né? Dá para caracterizar assim ou não? não, assim, aí seria mais o antissocial, o psicopático. O narcisista tá no mesmo cluster de personalidade dos histriônicos, dos antissociais e dos narcisistas, mas ele pode ter empatia, né? Diferente de só querer aquela... Existe um leque muito grande de várias nuances para o narcisismo, né? Agora, aquele que esse agressor tem muita comorbidade, muita coexistência desses agressores verbais ou até físicos com transtornos de personalidade antissocial, no sentido de ser indiferente afetivamente àquela pessoa, mas ela quer estar com ela por uma questão de um domínio ou até mesmo uma vaidade. Né? Eu tô com ela porque eu acho ela maravilhosa, porque ela para o mundo ela é alguém que a pessoa se exibe. Mas é um leque imenso de possibilidades, mas como a gente trabalha com aquele que se sente vitimizado dentro daquela relação, mas que muitas vezes tem que trabalhar a sua vontade, quem ela quer ser naquele casamento, romper com esses preconceitos que ela tem de como ela quer ser vista pela sociedade, enfim, ou traumas que ela sofreu na vida. Acho que muitas vezes o que leva as pessoas a se manterem no casamento não é propriamente o cônjuge, sim, o cônjuge, o relacionamento, ou o que te traz de bem, mas sim o que está ao redor, ou seja, uma condição social, econômica, ou social mesmo, pelas amizades serem as mesmas, ou família, ou filhos. Então é difícil você balancear tudo isso, né? Agora, o que caracteriza, por exemplo, essa questão, porque eu te confundi, eu falei duas coisas completamente diferentes, um relacionamento com uma pessoa narcisista, e o outro caso é você se relacionar ou ser casado com alguém que é extremamente crítico em relação a tudo o que você faz. Então, por mais que você seja perfeito e faça tudo perfeito, sempre vai haver uma crítica. Que tipo de personalidade, se é que você pode caracterizar assim, só tão superficialmente, uma pessoa dessa maneira? Depende, às vezes isso pode ser muita coisa. Porque tem pessoas que, inclusive por forte insegurança, ela adota uma atitude de criticar o outro para que o outro nunca seja bom o suficiente para compor um par com ela. Então, não simplesmente alguém que é crítico com todos, é alguém que adota essa atitude para ficar em domínio da relação. Existem também essas pessoas que elas simplesmente elas não olham não conseguem enxergar que perfeição não há, mas que ela valoriza aquilo que tem de bom e aquilo que a incomoda é trazido como um bem-estar mútuo e não somente para ela mesma. Quer dizer, muitas vezes aquela crítica passa, né, ao outro tentando corresponder. E a gente sempre tenta entender, mas por que você quer corresponder tanto? É algo que de fato a razão no outro, você não faz nada direito, você não acorda, você não trabalha, você não produz, você não tem contato com seus filhos. Então, sempre é algo que você olha no par, né? Eu acho que desculpa. Pode falar. O outro par, não o crítico, o outro, ele também alimenta a sua vaidade com isso, porque o olhar de admiração do que está cobrando vai alimentando a vaidade dele, não é? Sim. E a pessoa, muitas vezes, o que ela quer é que o outro atinja a expectativa que ele tem. Porque numa relação a dois, existem muitos outros elementos, né? Muitas outras fantasias que vão circundando o casal. Muitas vezes, assim, isso a gente tem discutido para, por exemplo, relacionamentos que estão distantes da parte sexual. Vamos dizer, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu estou entrando numa temática. Eu também 7 minutos, eu vou te avisar. Tá bom. Então, assim, quem é esse casal? Qual relação ela tem? Então, assim, os casais, você encontrar numa só pessoa, o seu melhor amigo, o seu melhor parceiro, o pai dos seus filhos,
Tô falando do feminino olhando, né, para o parceiro, ou um casal de duas moças ou dois moços, não importa. Quando você constrói uma relação, você primeiro tem que se desfazer das suas fantasias de que existe um modelo perfeito de união, né? Existe um modelo construído a partir, obviamente, de uma identificação, né? De coisas que ambos conseguem construir juntos. Fica muito difícil quando um pensa A e o outro é correto e o outro age de modo incorreto no trabalho, engana as pessoas. Vai ser muito difícil, porque você já vai ter uma barreira daquilo que você enxerga nele como valores. Então, num casamento, muitas vezes a pessoa não tem só a expectativa do que ela pode encontrar como admiração no outro, mas o que esse outro supre na sua autoestima, como você bem falou. E as relações, elas passam por isso numa boa. Você pode ter orgulho do outro, isso fazer muito bem. Mas tudo isso, né, todas essas complexidades aí da parceria, elas vão passando ao longo do tempo por um processo em que você tem o trabalho de dizer, olha, é isso que você falou, isso que você exige de mim, eu tenho avaliado, eu acho que eu não sou capaz de suprir. Por exemplo, tem coisas que você não é. Olha, eu não sou essa. Ou homens que querem sempre que você que lida com a beleza, você é linda, tal. E quando você envelhecer? O que existe na parceria muito além da admiração pela beleza ou por um lugar profissional, seja qual for? Tem que haver muitas outras coisas nessa parceria, né? Identificações, um olhar, um gesto, algo que faça com que as pessoas elas queiram estar juntas. Então, muitas vezes quando a pessoa chega no consultório, olha, outro dia mesmo, uma paciente falou, olha, se eu voltar com meu marido, agora vão dizer que eu sou louca, porque ele já fez isso, ele saiu com a outra, ele foi fotografado, tá? Vão dizer que eu sou louca. Eu não quero, mas Camila, eu acho que o problema então sou eu, né? Falei, a gente precisa cuidar de você. A né? gente se coloca nessas situações também, não é? Uhum. Sim. E... Tem criança aí nessa casa. Desculpa, mas... Não, faz parte, é isso mesmo. Maga, por favor. Adoro. Outro dia eu fiz uma live, a mãe amamentou, tava tudo certo. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente se conhecer e saber até onde a gente consegue ir, não é? E até onde a gente aguenta e o quanto... Sim. Como, por exemplo, como você caracteriza um relacionamento abusivo, psicologicamente falando? Sim, bom, o relacionamento abusivo, ele parte primeiro de uma confusão que aquele que está na figura do abusador, vamos dizer, seja a mulher ou o homem, causa no outro. Então, é algo que confunde bastante, realmente. Então, passa por um discurso, muitas vezes, que não tem menor empatia, que só tem exigência, só tem egoísmos e coisas que a pessoa quer fazer por ela e tudo mais, mas ela ameniza isso valorizando coisas que a carência do outro é suprida. Então, num relacionamento abusivo, é muito comum que a pessoa jogue toda aquela elaboração negativa, aquela sensação negativa para aquela pessoa. Não, eu fiz isso com você porque você não me dá carinho. Eu saí com aquela moça porque você não se cuida. Né? Nesse abuso, é bem frequente que a pessoa desloque para o outro e vá minando com o tempo e cada vez mais argumentos em que coloca aquele numa situação de confusão. Quer dizer, nossa, então eu tô fazendo isso, então tá certo, tal. Mas geralmente encontra alguém que tem uma autoestima que precisa ser cuidada. Por quê? Porque geralmente a pessoa faz isso, no dia seguinte tá tudo bem. Então, há por parte daquele que está sofrendo o abuso, uma aceitação muito rápida da mudança de conduta. É muito frequente isso acontecer. Então, a pessoa vai provocando confusões, é indiferente ao choro do outro. Muitas vezes pode ser alguém que tem um ganho secundário com aquilo. Agora eu vou conseguir fazer o que eu quero. E ela vai, então, ficar um tempo quieta para eu ter mais liberdade. Tem uma visão muito individualista de onde ele quer chegar. E a pessoa, às vezes, se sente bem com aquele controle. Né? Ela tem prazer em controlar o outro, em estar no poder, em estar numa relação. E que maneja o outro
como você disse, às vezes pelo poderio econômico, seja qual for o nível. No Brasil, a gente tem um índice muito baixo em mulheres que sofrem esses tipos de agressão, coação e tudo mais, porque elas pensam que elas têm medo de serem ameaçadas com a questão dos filhos e que elas não puderam construir nada do ponto de vista econômico. Então, elas acham que elas vão ficar naquela situação. Aí vai acabar nosso tempo, Camila. Eu vou despedir para não Sim, acabar de... tá Muito bom. obrigada, eu amei. Adorei. É demais. Muito Adorei os temas, foram muito, muito felizes, no sentido que a gente precisa falar realmente dessa miríade de coisas que a saúde mental tem. Obrigada, Thaís. coisa. Prazer te conhecer assim, você tá vendo como tem as coisas boas no meio do caos, né? Verdade. Prazer te conhecer. Obrigada a vocês que Muito acompanharam. obrigada. Um beijo grande. Obrigada. Um beijo para vocês.